Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, povo maravilhindo de Jesus! Como vocês estão? Como vocês estão? Estão todos bem? Prontos, preparados para mais um novo dia, para a honra e glória do Senhor? Já buscou o Senhor hoje? Já fez sua oração? Tipo, respira fundo assim. Aí fala assim, obrigado, Senhor. Obrigada. Vamos, as amigas. Que maravilha, né? Podermos acordar. Bom dia, Bom dia! falta a Andréia, agora aqui. Falta. Está Bom entrando. dia, Jane. Sentimos a sua falta semana passada. Já sei o que aconteceu. Os privilégios de Bom andar dia. junto e próxima. É verdade. Bom dia, Andréia. Bom dia, bom dia. Amém. Obrigada, Jesus, que hoje entramos bem rapidinho, deu tudo certo. As conexões. Graças a Deus. Bom dia, Jane. Amém? Amém, Amém? meninas. Bora lá. Senhor, obrigada por mais esta quinta-feira. Obrigada por nos aprofundarmos, Senhor, em Ti, na Tua palavra, no que o Senhor quer nos dizer, nos Em transformar, Senhor. Deus. Sim, Pai. Traz à luz, Senhor, o conhecimento que vamos estar falando hoje, Senhor. Traz luz, Senhor, nos corações que vão receber, Senhor. Porque cremos que a Tua palavra transforma, a Tua palavra liberta, a Tua palavra cura, Senhor. E esse tema, Senhor, que vamos estar continuando, rejeição e orfandade. Eles precisam ser tratados em nós. Então tenha liberdade, Espírito Santo, para nos usar, eu, a Erwin, a Fábio, e para falar conosco também e trazer aquilo que o Senhor tem preparado para este dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. como eu falei, né? Então hoje é a live 2 sobre o assunto orfandade e rejeição, né? Eu quero trazer só um breve resumo do que a gente já conversou na live passada. Então, a rejeição, ela é uma experiência de a gente não se sentir, né? Não se sentir amado, não se sentir pertencente, que ela pode acontecer no nosso ambiente familiar, no nosso casamento, na igreja, no trabalho, na escola, né? Em qualquer ambiente isso pode acontecer. E a rejeição, ela vai moldar a nossa identidade, né? Ela vai influenciar a nossa autoestima, os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus. E ela vai gerar em nós também uma mentalidade de órfão, né? Então, como a gente conversou na semana passada, órfão não quer dizer ausência de pai, mas sim a falta de vínculos emocionais saudáveis, né? Principalmente na nossa infância. Então, essa falta de vínculo na nossa infância geram gatilhos que na vida adulta eles vão se refletir, né? E aí a pessoa, nós crescemos acreditando que precisamos conquistar amor, nós precisamos conquistar aceitação, né? E essas mentiras vão trazendo, eu preciso provar meu valor, nunca sou suficiente, se eu errar, vão me abandonar. Então, com a rejeição, essa mentalidade de órfão ela vai ficando enraizada no nosso coração, muitas vezes sem nem percebermos que isso está ali, né? Então, quando a rejeição não é curada, ela começa a produzir essas crenças falsas de que ninguém se importa, né? Que eu preciso ser perfeita. E esse ciclo vai gerar há 2 lives atrás que a gente conversou, a ansiedade, o perfeccionismo, o medo, né? Insegurança, né? E eu gostei de trazer um exemplo bíblico aqui para nós, e me veio Lia, né? A Lia representa alguém que tentou preencher a rejeição através da conquista, né? Vou trazer um breve resumo. Ela foi entregue a um marido que amava outra pessoa
E ali entrou um sentimento de rejeição, né? É muito mais profunda a história dela, mas, mas só para trazer um contexto. Então, a cada filho, ela representava uma tentativa de conquistar aquilo que faltava, que era o amor do seu marido ali, né? Então, era dentro do casamento. Então, até que nasceu Judá, e ela declara: agora louvarei ao Senhor, que significa Judá. A verdadeira mudança começa a acontecer ali, né? Ela tira os olhos da rejeição e volta os olhos dela para Deus, não para o que fizeram com ela. Ela volta para um futuro, ela olha para quem realmente se preocupa e nos ama verdadeiramente, né? Então, a partir dali, ela deixou de ser vítima, ela olhou para aquele que realmente importa, para o Senhor. Agora eu louvarei. Porque muitas vezes esse sentimento de rejeição, ele vai causar um vitimismo em nós. Ah, porque fulano falou isso, ah, porque ciclano falou aquilo. E não, a gente tem que olhar para o Senhor, o que Ele tem falado conosco, o que Ele quer nos trazer, né? Então, grande princípio, então, enquanto buscamos nas pessoas aquilo que somente Deus pode nos dar, vamos continuar frustrados, né? E a nossa verdadeira identidade, ela só vai estar em Cristo. É somente na cruz, né? Que a gente vai ter esse encontro verdadeiro, né? Então, na live passada, a Fábio usou a frase, né? Jesus não apenas nos tolera. Então, um dos pontos fortes, assim, porque ele nos recebe, o amor do Pai. Ele cura a nossa orfandade, restaura a nossa identidade e elimina essa necessidade de aprovação que vem dos homens, mas vem a gente encontra a aprovação que vem do Senhor, né? E a Bíblia, assim, é recheada de exemplos de cura dessa rejeição, né? E o Evangelho, ele não responde, a Bíblia vai responder a rejeição com filiação, perdão, me confundi aqui. Então, o Evangelho não oferece apenas o perdão, né? Ele nos traz a nova identidade, né? Ele nos traz pertencimento, ele vai nos trazer herança, uma proteção e um bom pai, né? E lá em 1 João 3 afirma: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Então, a resposta da Bíblia para a rejeição é esta filiação, esta nova família, né? E Jesus é o modelo perfeito, né? Jesus também foi rejeitado, né? Na cidade onde ele cresceu, pelos líderes religiosos, por nós. E na cruz, né? Então, na cruz, ele experimentou também. E ele falou lá, né? Deus meu, por que me abandonastes? E ele carregou toda essa rejeição para que eu e você pudéssemos receber a aceitação. E a cruz, que a gente também já conversou algumas lives anteriores, ela redefine a nossa identidade. Então, nossa identidade não é construída pela nossa família, pelo nosso passado, pelas pessoas, por traumas, ela é construída na cruz de Cristo. Na cruz, Deus declara: você é amada, você pertence a uma família, você foi adotado e você é meu filho. Uau, que delícia é ouvir: você é meu filho. Eu tive essa experiência e é algo que eu não sei nem descrever da alegria que foi quando o Senhor me chamou de filha. E a cura, ela vai acontecer em um processo, né? E ela vai acontecer com o Espírito Santo habitando em nós e nós deixando ele trabalhar. Então, ele vai trazer uma lembrança, um trauma, um perdão que a gente precisa liberar, a renovação da mente, que a gente também falou de Romanos 12:2 semana passada, a Fábio falou. Então, a cada fase da vida revela, às vezes, uma área que a gente precisa ser tratado.
E a gente precisa estar sensível a essa voz para permitirmos sermos tratados, porque como eu falei, os gatilhos eles vão aparecendo, aparecendo. E eles vão sempre existir. Porque eu não lembro se foi a Fábio ou a Evelyn, que vou passar para explanar, quem que falou semana passada sobre isso, sobre os gatilhos e sobre essa questão de estarmos sensível ao Espírito Santo para esse tratamento, né? Então, eles sempre existirão, né? A gente nunca vai estar perfeito e curado totalmente, mas para isso a gente precisa vigiar. Quem falou dos gatilhos que agora fugiu? Fábio, com você. Fui eu. Fui eu que falei dos gatilhos. Por que a gente falou dos gatilhos? Até deixa eu fazer uma correção, que semana passada eu falei levar o nosso pensamento cativo ao Senhor, e eu disse Romanos 12:2. E a Evelyn desesperada ali, né? Não, eu acho que não. E realmente não é Romanos 12:2, é 2 Coríntios 10:5, né? Que eu falei de levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Gente, ao vivo acontece essas coisas mesmo, tá? Fica tranquilo, depois a gente vai corrigindo. Por que os gatilhos? Porque a gente está nesse mundo. A gente está nesse mundo. Nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a tudo. Nós estamos sujeitos, mas Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo. Se eu venci o mundo, vós também vencereis. Os gatilhos, o inimigo vai colocar na nossa mente. Por isso que, né, 2 Coríntios, eu quero ler na íntegra hoje, 10:5 diz assim, ó, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos, olha só que delícia isso, levamos todo o pensamento para torná-lo obediente a quem? A Cristo. A Cristo. Levá-los a Cristo. Então, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aí eu fiz umas anotações aqui, né? Trata-se de orientação da vigilância espiritual. Eu tenho que vigiar. A Bíblia diz o quê? Vigiai e orai. Em todo o tempo, eu tenho que estar vigiando. Lembra, acho que foi a Evelyn que falou dos passarinhos na semana passada? Os passarinhos podem até voar na minha cabeça, mas eu não posso deixar que eles façam ninho. E depois, Romanos, que a gente sempre vai citar aqui, 12:2, eu vou ler na íntegra também. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformar-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Olha só, maravilhoso o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade do Pai. Eu vou pegar o exemplo de Lia que a Andrea falou ali. Vou pegar o exemplo de Lia. Lia era vítima do seu destino. Ela era vítima. Enquanto ela estava com o papel de vítima, infelizmente, ela passou anos vivendo nesse papel. Ó céus, lembra do desenho que tinha? Ó céus, ó terra, ó mar, né? E quanto tempo nós ficamos assim? Eu não quero nem falar de Lia agora, eu quero falar de mim. Quantos anos da minha vida eu passei achando que os outros deviam algo para mim? Né? Que o meu pai devia algo para mim. Não, meu pai deve. Ele não me tratou como ele devia. O meu pai não fez o que ele devia. Não, meu pai não devia nada. Jesus já tinha pago por ele lá na cruz do Calvário. Ele não devia nada. O que eu tinha que fazer? Mudar a minha mente. Tirar o ninho dos passarinhos daqui, da minha cabeça. Tirar o ninho dos passarinhos da minha cabeça, que foi o que Lia fez. Lia fez isso. Mudou uma chave ali quando ela se posicionou no Senhor. Quando ela se posicionou, eu preciso fazer o quê? Me posicionar. Não se amoldem aos padrões desse mundo, diz aqui, significa não ceder às pressões, valores e comportamentos egoístas que a sociedade impõe. O que valores que a sociedade impõe para nós hoje? Eu preciso ser magra, eu preciso ser elegantérrima para receber a aprovação dos outros. Eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Não, 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 não. Qual é o teu padrão? O meu padrão é do céu. O nosso padrão tem que ser o padrão do céu. Não o que as pessoas dizem ao meu respeito. Eu vou para a palavra, eu vou para a Bíblia, eu saio desse lugar.
Eu saio desse lugar, desse quarto escuro, desse mundo, ó céus, ó terra. Não. O que que a Bíblia diz ao meu respeito? Para eu não me amoldar ao padrão desse mundo. A renovação da mente é uma mentalidade onde os pensamentos e valores passam a ser guiados pelo quê? Pelo que eles passam? Pela palavra. Por isso eu preciso crescer, como diz o apóstolo Paulo, na graça e no conhecimento do Senhor. Eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Eu preciso entrar na história do que fala aqui. E que essa história venha transpassar a minha alma. Né? Que essa palavra venha transpassar como uma espada para eu ser curada de dentro para fora. Para eu ser curada de dentro para fora. Por quê? Porque a vontade de Deus é o resultado dessa transformação e a capacidade de discernir aquilo que Deus quer para nós. Olha só quando Judá nasceu, quantos filhos ela teve antes? Só quando Judá nasceu que ela foi entender. Ai, até aqui. Agora sim, nem lembro exatamente agora. Agora sim o Senhor está comigo. Agora sim os olhos do Senhor me viram, né? Os olhos do Senhor estão para você o tempo inteiro, estão para nós o tempo todo. Né? Eu tenho um lema na minha vida, que é mulheres posicionadas, famílias ajustadas. O que significa? Quando uma mulher sabe para que ela veio, para que ela está aqui, quando ela deixa a cura do Senhor entrar, quando ela sai desse papel de ó céus, ó terra, o mundo inteiro deve alguma coisa para mim, meu marido deve para mim, a minha família deve para mim. Quando ela entende, eu vou usar o que a Evelyn falou, numas lives atrás, do Salmo 139, eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou linda, eu sei que eu sou... Não lembro, depois ela pode dizer tudo que ela falou lá, o que ela é, né? Quando a gente entende que realmente, que de maneira assombrosa, tem uma versão, eu acho que é NVI, do Salmo 139, que diz que de maneira assombrosa, uau, essa palavra, vamos procurar o significado dessa palavra. Lá na raiz dessa palavra, os olhos do Senhor nos viram. Os olhos do Senhor nos viram, né? Jeremias 1,5 diz assim, ó, olha, no ventre da sua mãe eu te chamei, eu te vi. Tem verdades preciosas da palavra de Deus, para a gente sair deste lugar. Ah, mas vai ter coisas, vai ter pensamentos? Ainda? Terão pensamentos, né? E aí eu vou para o Senhor, eu vou para a palavra. Mas às vezes, a gente ainda comentou na terça-feira, mas às vezes a gente vai para o Senhor e diz, Senhor, é verdade, isso é o meu respeito? E se a gente escutar assim, ó, é verdade. É verdade. Porque pode acontecer, já aconteceu comigo. É verdade, isso é o seu respeito. O que eu preciso fazer? Pedir perdão. Ir até a cruz de Cristo. Existe perdão lá na cruz de Cristo. Ajustar a rota. Reconhecer. Ir lá e pedir perdão para a pessoa. Pedir perdão, aceitar o perdão de Deus na minha vida. Para quê? Para que o fruto do Espírito Santo de Deus venha estar em mim e eu venha ser exatamente aquilo que Deus projetou. Por quê? Porque nós vamos estar nesse mundo. Esse mundo aqui jaz no maligno. E além de jaz no maligno, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Eu vou errar. Não é verdade, Andréia? É verdade. E é esse excesso de a gente buscar essa perfeição, ele faz mal, né? E aí a gente vai para o Senhor. E como a Fábio falou, a gente é mal. A gente tem que entender que a gente é mal. E muitas coisas, a palavra já diz, né? Eu enxergo o cisco no olho do meu irmão, mas eu não enxergo a minha trave. Então, estejamos preparados para também enxergarmos as nossas traves. Para que o Senhor cure tudo isso. Porque muitas vezes essas nossas traves estão lá na rejeição. Em alguém que não nos deu esse senso de pertencimento. E aí a gente acaba sendo muito mal também, né? E Erwin, fala um pouco então do Salmo 139. É exatamente ele que eu vou estar. É exatamente esse bonito. Mas eu toda pra ti, né, Evelyn? Não, jogou porque eu gosto, né? Eu sou bem ruinzinha, né, Jane? Então, mas não dá para melhorar. Porque aquilo que a Andréia, a Fábio, todas nós íamos falando, gente, né? Ao longo dessas semanas, vocês vão começar a entender que é o pensamento, às vezes, de nós três, que nós estamos em processo de cura eterna. Né? Essa é a realidade, porque como a Andréia falou ali,
Nada daquilo que me aconteceu era para me afetar hoje. Mas nós somos seres humanos, nós não somos seres perfeitos. Nosso nome é seres humanos, não seres perfeitos. A busca pela perfeição é a busca por Jesus. E é interessante que eu não vou me curar tudo de uma vez. É um processo de cura, como a Fábio falou. É um processo de transformação. Por isso que a gente gosta tanto de Romanos 12, porque é o que diz, transformai-vos. Transformai-vos. Então, quando que eu tenho que me transformar? Hoje, eu só tenho hoje. Estou aqui. Mas vamos lá, Salmo 139. Vou fazer igual a Fábio hoje. Vou ler aqui na íntegra para vocês, primeiro o 1 e o 2. Que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Olha só, né? O que a gente vem falando aqui, né? Os nossos pensamentos. Por que Jesus veio para subir a régua? Porque as pessoas não compreendiam antigamente que os pensamentos, mesmo estando escrito já lá em Salmos, mesmo isso sendo dito, as pessoas ainda acreditavam que era só as atitudes, né? Que só o último grau é a ação, né? Tudo nasce no nosso pensamento, tudo vem antes no pensamento. Então, se eu pego esses pensamentos e falo assim, ei, isso aqui está me fazendo agir de um jeito. Deixa eu levar para quem já viu, para quem sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, quando eu me deito. Deixa eu levar isso para ele, para ver se esse pensamento vem dele, para ver se esse pensamento procede dele. Não é verdade? Porque sim, eu amo quando eu li, gente. Quando eu li essa parte aqui do que ele diz. Vou lá. É o 14, tá? Eu te louvo. Louvo quem? Deus. Porque tu me fizeste de modo especial, admirável, e as tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso de mim. Eu sou obra de Deus, então eu sou maravilhosa. Mas eu não vou sair por aí para os seres humanos na Terra falando assim, eu sou maravilhosa, eu sou admirável. Isso não é uma coisa para mim me envaidecer. É uma identidade que Deus me dá para que eu não retenha o que o mundo diz. Para que eu acredite nele, não no mundo. Para que uma obra maravilhosa, vamos lá, uma obra admirável, especial. Qual é a forma de agir dessa obra especial e maravilhosa? Como eu estou olhando para o outro, como as meninas disseram, né? Eu estou enxergando a trave? Não, eu estou vendo o cisquinho. Mas será que uma obra que é admirável por Deus, é feita maravilhosamente, de modo especial, como ela olha para o outro? E então vem Jesus, que na cruz nos diz que é para mim amar. Amar a mim mesmo. Ok? Eu sou admirável, especial e maravilhosa? Amo a mim mesmo. Estou reconhecendo uma identidade em Deus. Mas eu estou reconhecendo a identidade do outro que também foi feita por Deus? Eu estou olhando para ele com essa mesma percepção de que isso aqui não foi escrito só para mim? Não é verdade? De que isso foi trazido para todo aquele que nele crê, para que a pessoa não pereça, mas que tenha uma vida eterna, mas para que se enxergue da forma como Deus o fez para ser? E aí, como que eu faço isso? Aí eu vou ler os 2 últimos versículos que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho certo. Como que não ama a palavra de Deus, gente? Me exorta, me corrige, me mostra identidade, mas também diz, ei, nós somos bem ruinzinhos. Como a Jane disse aqui, nós precisamos, nós somos maus. Mas é indo para esse Deus, levando a cruz de Jesus, que eu vou conseguir me libertar daquilo que foi colocado em mim, as minhas crenças, descobrindo os gatilhos, o que está por trás daquilo. Mas é aonde? É no Senhor. No fim, só a palavra dele vai me levar para onde eu devo ir. Então, o entregar isso a Deus, o perceber o quanto sabe, Deus é necessário. Ele é também suficiente, mas, cara, Deus está lá. Quem precisa dele sou eu. Deus não precisa de mim. Quem precisa dele sou eu. Sou eu que preciso correr para ele. Senhor, meus pensamentos, pega, leva, é teu, cativo. Tira isso da minha, tira esses passarinhos tudo daqui. Sai esses ninhos. Faz o que for preciso, mas pede para o Senhor sondar o teu coração.
Senhor, por que que eu ainda não consigo? Vamos lá, vamos para o nosso tema, rejeição, orfandade. Por que que eu ainda não consigo sentir, Senhor? Porque eu quero não só ter a racionalidade de que o Senhor me ama, de que o Senhor está comigo, de que o Senhor sonda e conhece todas as coisas, mas eu quero viver isso que a Andréia falou, eu quero escutar do Senhor. Minha filha, meu filho amado, eu quero ouvir isso do Senhor. Como é que eu vou conseguir isso? Intimidade, busca e processos. E processos. Vocês falaram ali de Lia, né? Enquanto vocês falavam, ficava essa frase na minha cabeça, como ela continua, eu vou tirar o passarinho daqui. Então, deixa eu tirar o passarinho daqui, porque estudos, tá? Agora, eu não sei se isso eu ainda quero achar, se isso tá aqui na Bíblia de alguma forma muito clara. Talvez ela esteja em contextos, mas não com um versículo. Que 10% é o que nos acontece. 90% é o que fazemos com o que nos acontece. Por que 10%? Eu não consigo evitar o que me acontece. Mas os 90%, então, no que eu vou fazer com isso? Se Lia, ela tivesse, ok, a rejeição, ok, todos... Mas, cara, tá, eu tenho uma família, eu tenho um marido, é no tempo de Deus, não é no meu. Obrigada, Senhor, porque eu tenho filhos, eu posso gerá-los, entendeu? Se ela tivesse mudado essa perspectiva, essa percepção, os pensamentos dela, se ela não tivesse deixado o inimigo fazer ninho na cabeça dela, talvez ela tivesse... Judá tivesse sido o primeiro filho, né? Vamos lá, assim, pela percepção, talvez o que ela entendeu só em Judá tivesse acontecido desde o começo. Então, que a gente possa perceber e medite. De verdade, né, Andréia? Nesse Salmo 139, porque ele é rico, gente. Rico, rico, rico. E a nossa live aqui, ela é só o início da jornada, né? Nós falamos meia hora, brevemente, sobre algo muito profundo. E a verdadeira transformação só vai acontecer quando permitimos que Deus trabalhe no nosso coração. Então, a gente quer lançar para vocês. Não precisem anotar agora, porque a gente vai disponibilizar no Telegram e no WhatsApp. Mas um exercício essa semana, né? Então, a rejeição ela pode ter acontecido no passado, tem seus efeitos agora. Mas a gente quer nos aprofundar. Então, resumindo, a live nós falamos de oração, sensibilidade ao Espírito e ir na palavra, né? Então, a gente quer deixar algumas perguntas para a gente meditar verdadeiramente sobre isso, né? Então, as perguntas propostas aqui não vão exigir... o objetivo não é gerar culpa, mas é promover um autoconhecimento espiritual que possa nos levar a um arrependimento e a uma liberdade. Então, minha identidade está baseada em Deus ou na aprovação das pessoas? Ainda tenho medo da rejeição? O que define o meu valor? Em quais áreas ainda tento provar o meu valor? E vai ter outras perguntinhas lá para vocês se aprofundarem, né? E um outro exercício, gente, é o Salmo 139. Ele vai revelar quem nós somos aos olhos do Pai. Então, pegue um papel, pegue uma caneta e leia o Salmo 139, permitindo que Deus fale ao seu coração, num tempo que você vai preparar em silêncio. Ore antes de começar, leia sem pressa, destaque todas as verdades que Deus declara sobre você. E lá no nosso Telegram e no WhatsApp vai ter mais aprofundado de como nós estarmos fazendo esses exercícios, respondendo essas perguntas. Vai estar lá anotado para você rever também. E a partir disso, permita-se ouvir. Você é minha filha amada. Você é meu filho amado. E é nessa intimidade que a gente quer nos aprofundar em trazer a palavra, viver a palavra, né? Aleluia. E enquanto elas falavam, e a gente fala sobre o processo, e a Evelyn falou a palavra obra. E me lembrei de Filipenses 1:6. Estou convencido
de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Então, ele já começou a boa obra na minha vida, na vida da Fábio e da Evelyn. E ele quer continuar. Então, focadas nele, olhando para ele, ele vai continuar. E tendo um coração dispostos a isso. Erwin, quer orar para terminarmos? Oro antes de orar, eu vou complementar aqui nessa anotação que você for fazer dos Salmos. Você vai perceber, que você sabe, eu gosto muito dele, você vai receber muitas palavras positivas sobre você, mas ele vai terminar pedindo para Deus sondar o teu coração. E aí entra aquilo que nós falamos, eu não me lembro, acho que foi a Fábia que falou, e se disser que você tem algo? Eu ia dizer isso, Evelyn, agora. E se o Senhor, por acaso, disser para você que tem algo para consertar aí? Então, deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor agir, deixa o Senhor trabalhar, porque nós sempre podemos melhorar. Nós podemos estar muito bem, mas existem níveis de melhora, de transformar isso em bom, em ótimo, em extraordinário. Então, permita-se que o Senhor, como a Andréa falou, complete a boa obra. Que ele complete essa obra em nós. Afinal, nós estaremos em eterna construção até que ele volte. Não é verdade? Você sempre vai precisar reformar uma coisinha ali, renovar a pintura aqui, né? Mas quem que vai nos mostrar isso? É o Senhor. No nosso dia a dia com ele. Na nossa intimidade. Sabe o marido? Aquela pessoa que você olha, o cônjuge, que você dá uma olhada e já... Não precisa dizer. Não precisa dizer ou pro positivo, ou pro... Não precisa nem pronunciar. É só aquela viradinha, aquele olhinho, aquele você já sabe. Quanto mais perto do Senhor, mais nós vamos entender isso. Antes que precise haver uma correção muito grande. Antes que eu precise passar por processos muito longos. Então nós vamos orar por isso. Paizinho amado, Pai querido, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença e diante de Ti, Senhor. Que cada pessoa que estiver ouvindo agora, que for ver depois, Senhor, que possa, Senhor, possa correr para Ti, possa acreditar, Senhor, ir com fé, porque é a nossa fé que nos cura, Pai. Jesus fala o tempo inteiro, a Tua fé te salvou, a Tua fé te curou. Então, Senhor, que nós possamos buscar, Senhor, andar na Tua presença para que essa fé se fortaleça, se multiplique em nós, Senhor, para que ela comece como um grão de mostarda, mas para que ela vire árvore frondosa, Pai. Senhor, sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações e vê se há em nós, Pai, algo que não te agrada, Senhor, para que nós possamos andar na plenitude, Senhor, e viver, Senhor, a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. A Tua palavra é cheia de promessas lindas, Senhor, para todos nós. É cheio de uma identidade firmada em Ti, Senhor. Mas é só através da Tua palavra, Senhor, que nós vamos encontrar, reconhecer, Senhor, e acreditar nessa identidade, Pai. Para que nós sejamos todos restaurados de rejeição, de orfandade, Senhor. Porque em Ti nós temos o Pai perfeito. Oh, glória a Deus. Em Ti nós temos, Senhor, aquele que é por nós, aquele que está batalhando por nós, Senhor, e que quer que sim, tem planos para nós. E os planos de Deus para nós são de nos fazer bem e não de causar dano. É o que diz a Tua palavra e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu ia ficar, tá? É porque eu voltei aqui e falei assim, tá da live. Não é terça. Tava indo pra um lugar bom aqui, tá? Tava indo pra um lugar bom aqui. Eu falei, tá bom. Sigam a gente lá no canal, no Telegram, no WhatsApp e no YouTube. Eu aprendo, Evelyn. A fotinho. Daqui a o print, pra ideia. Até o fim do dia tá tudo Beijo lá, pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau.